Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los aqui na nossa roda de conversa, na qual iremos discutir o tema a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Eu me chamo Dalva Noélia, sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados. No momento eu estou usando um coque. Estou com a camisa verde com listras pretas. Atrás de mim há uma parede branca. Eu sou formada em língua portuguesa pelo Instituto Federal da Paraíba e não possuo sinal em Libras. Boa noite, pessoal. Me chamo Isabela. Sou uma mulher morena, cabelos nos ombros. No momento eu uso brinco em formato de pérola. Estou com uma blusa com algumas cores e com formato de flores. Estou sentada, próximo a uma parede branca. Sou licenciada pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou professora de matemática e também de raciocínio lógico. Boa noite, pessoal. Me chamo Ana Renata da Costa. Sou mulher de cor parda. Tenho os cabelos castanhos, olhos castanhos, tamanho médio. Estou vestida com a blusa na cor lilás. Por trás de mim tem uma parede de fundo branco. Sou formada em História, licenciatura em História pela UFPE, graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional. E vamos dar início à nossa conversa falando da importância do desenvolvimento e o papel da linguagem nesse processo. A gente sabe que o desenvolvimento humano é uma forte base biológica, né? A nossa genética, a nossa formação genética tem um papel crucial no nosso desenvolvimento, mas além dessa base biológica que é forte, a gente também tem no nosso desenvolvimento as questões sociais e culturais. E tudo isso influencia na forma que a criança se desenvolve, que a gente se desenvolve. Então, a partir do nosso corpo, que é o nosso aparato biológico, a cultura vai nos transformando em sujeitos culturais e sociais, a partir mediada pela linguagem. A linguagem tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento. E a linguagem, ela possibilita que o desenvolvimento aconteça, né? E a gente sabe que a linguagem ela vai além da oralidade, né? Existe a linguagem escrita, né? E a não verbal, e ela é essencial tanto para a aprendizagem, tanto nesse papel do nosso desenvolvimento. E a gente tem vários casos, a gente tem casos de crianças que passaram um tempo isoladas, sem se comunicar, e isso causou vários problemas para essa criança. Então, como diz o nosso teórico Levi Vygotsky, nós não somos uma ilha, a gente precisa do outro para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente construir conhecimento. Então, a linguagem ela é primordial, ela é a ferramenta, né, uma das ferramentas que torna o ser humano, o animal, homem em ser humano. Né? Então, a linguagem ela é importante para o nosso desenvolvimento. Muito interessante o que você falou, né? Microfone. Desculpa. É muito importante o que você falou, né? Porque, assim, tanto a aprendizagem como o desenvolvimento da criança, né, para Vygotsky, ele parte dessa questão da interação social. Porque, como você falou, nós não somos uma ilha, nós aprendemos com o outro, né? Então, esse processo que a criança tem em casa, de aprender com os adultos e com seus pares, isso vai dar uma base para ela, para quando chegar no ambiente escolar, ela já ter algum tipo de informação. Então, ela não vai como uma caixa vazia, ela já vai levando, né, essa questão da interação, do social, da cultura da criança, ela já leva para a escola. Então, e isso tudo mediado pela linguagem, né? Como você falou, não existe só a linguagem escrita ou a língua falada. Muitas crianças autistas, ela aprende a se comunicar de outra forma, não é? Tenho experiência do meu filho, que é autista, que ele é pouco verbal, mas ele consegue se comunicar de alguma forma com a gente. Por quê? Porque ele aprendeu essa comunicação.
Então, ele vai interagir com a gente de uma forma ou de outra, né? Então, isso é a linguagem que proporciona. E a criança aprende assim, com o outro, o que ela vai fazer, de resolver um problema. Tudo isso é por conta dessas questões da interação social, né? Então, ele também fala que a criança aprende de duas formas, né? Esse desenvolvimento dela cognitivo não é um processo interno, é social e cultural. E como é que ela adquire isso? Através de dois conceitos. O espontâneo, que é quando a criança tem o contato com os seus pares no ambiente informal e ela leva isso que ela aprendeu para a sala de aula. E tem o científico, que é quando ela está nesse ambiente formal, que ela, como é que se diz, ela sistematiza e aprende esse ensino informal na escola, né? Como a nossa colega Isabela, ela vai trazer alguns exemplos dessa questão do conceito científico, né? Pode ficar à vontade, Isabela. Vocês tocaram num espaço muito importante, que foi o espaço da escola. E quando a gente pensa no espaço da escola, a gente associa uma figura que também tem uma extrema importância nesse processo de desenvolvimento, que é a figura do professor, que é o mediador entre esses conhecimentos que a gente já tem enquanto sociedade. Então, ele faz a mediação entre esses conhecimentos e o aluno. E essa mediação acontece de várias formas. Algumas que a gente pode citar são diálogo, quando o professor questiona, momentos de dúvida, são trocas que acontecem simultaneamente e que acabam fazendo com que incentive o aluno a ter um pensamento crítico. E a linguagem também promove o desenvolvimento do pensamento abstrato. Como exemplo, eu vou citar a minha área. Nas aulas de matemática, é muito comum a gente abstrair. São conhecimentos que a gente não tem enquanto sociedade. Mas aí, com jogos, trabalhar de forma lúdica, se a gente leva um debate, se a gente leva um bingo, faz com que esse aluno aprenda conceitos que muitas vezes são abstratos, mas que eles acarretam no conhecimento científico. Ele vai aprender aquele determinado assunto trabalhando de outras formas. E a gente hoje a gente vive uma era da informação. O mundo está aí cheio de informações e o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa reforçar a importância dessa linguagem, que é ela que nos permite refletir, argumentar e construir saberes. A linguagem é o eixo da construção do pensamento e do conhecimento. E valorizar essa linguagem na escola faz com que se também valorize o desenvolvimento humano em sua totalidade. E eu gosto muito do pensamento de Paulo Freire, onde ele traz para a gente que a linguagem é um instrumento fundamental para a conscientização e transformação da sociedade. Ele enfatiza o diálogo e a prática na educação. Dessa forma, eu já queria agradecer a vocês por esses momentos de trocas que tivemos ao longo de alguns dias, até chegar o dia de hoje e concluirmos com esse vídeo. E, Ana, diga aí pra gente o que você quer falar sobre esses dias que nós tivemos. Agradecer, né, que dê certo o vídeo. E agradecer por esses momentos aqui com vocês, por esse curso, por esse espaço de aprendizado. E tão rico, né, de saber que o desenvolvimento passa pela linguagem, a linguagem influenciando o desenvolvimento também. Acho para a Noélia. Meninas, foi um prazer esse momento, né? Que a gente acabou utilizando a teoria de Vygotsky na gente, porque a gente aprendeu muitas coisas durante o processo, né? Foi muito bom dividir essa experiência com vocês e que está sendo uma oportunidade gigantesca, né? Para a gente aprender mais sobre a educação, inclusive, e a importância da gente abrir os nossos olhos para essas crianças que muitas vezes são tão invisibilizada, né, na sala de aula. Então, quem assistir, aproveite e é isso. Uma boa noite a todos e até a próxima.